Existe uma ideia que facilmente se enraiza no coração daqueles que amam a Deus. A ideia de que basta estar disposto para ser usado. Que se você tiver fé, paixão e disponibilidade, Deus abrirá o caminho imediatamente. Que se você orar, jejuar e disser sim, o propósito se cumprirá sem demora. Mas a verdade é que Deus não envia ninguém para um propósito sem antes moldá-lo interiormente. Porque a intenção dele não é apenas usar você, é sustentar você. Isso muda tudo, porque um propósito eterno não pode ser sustentado por emoções passageiras, não. Pode ser sustentado por doações. O talento, por si só, não basta. Ela se mantém fiel à sua personalidade. E o caráter não se forma no palco, é formado em segredo, no silêncio, no relatório diário e muitas vezes enquanto se espera. Deus não tem pressa, Ele não tem pressa nenhuma em te colocar em um cargo importante. Ele está mais interessado em moldá-lo do que em promovê-lo. Porque o lugar para onde Ele quer te levar requer uma estrutura interior firme. E se essa estrutura não existir, o que era uma bênção pode se tornar um fardo que te destrói. Por isso, antes de abrir uma porta para você, o Espírito Santo começa a agir na parte mais profunda do seu ser. Moldagem, o limpeza, comparando. Polido sobre polido. Não porque ele te rejeita, mas porque ele te ama demais para te dar algo para o qual você ainda não está pronta. Olhe para José. Deus lhe deu um sonho, uma visão clara, uma promessa real. Mas o que se seguiu não foi uma promoção imediata, e sim um poço, escravidão, traição e prisão. Por quê? Porque o sonho era real, mas o coração ainda não estava pronto para sustentá-lo, e essa é a realidade que muitos não querem encarar. Acreditamos que o processo é uma perda de tempo, esse atraso é uma punição, essa espera é um sinal de que algo deu errado, mas não. Muitas vezes, a espera é a misericórdia de Deus em ação. É o Espírito Santo construindo um alicerce mais profundo, porque quanto mais nobre for o seu propósito, mais profundas deverão ser as suas raízes. Há coisas que Deus precisa erradicar em segredo, para que elas não te destruam em público, porque um coração imaturo, em uma posição de influência, não é uma bênção. É um perigo. É por isso que o Espírito te forma antes de te usar. Cultive a sua paciência, sua obediência, sua humildade, seu discernimento, sua sensibilidade à sua voz. Ele se interessa pelo que ninguém mais vê. Não. Se trata de te preparar para brilhar. Trata-se de te preparar para permanecer. E isso inclui etapas que ninguém comemora. Palcos onde você serve e ninguém te aplaude, onde você dá e ninguém retribui. Naqueles momentos em que você ora e parece que Deus permanece em silêncio, onde tudo ao seu redor parece estagnado. Mas por dentro, o céu está em movimento, porque o propósito não começa quando a porta se abre. O propósito começa quando você decide permitir que o Espírito Santo o molde, mesmo sem entender tudo. E se você está nesse lugar hoje, esperando, em silêncio, na formação que parece não ter fim, você não está perdido. Você está sendo sintonizado a. Você está sendo equipado para não cair na hora da verificação ou no momento da queda, porque o propósito de Deus não é apenas que você chegue lá. Trata-se de chegar preparado, e quando ele vê que seu eu interior é maduro, firme, confiante em sua voz, livre de orgulho, livre de ansiedade, livre da necessidade de validação externa, então a porta se abrirá. E quando abrir, você não precisará forçar, será suave, será clara. E você saberá que isso aconteceu não por causa do seu esforço, mas por causa do alinhamento. Deus não improvisa com aqueles que estão dispostos, ele constrói com paciência, ele investe tempo, ele prioriza sua alma em vez de seus resultados, porque um propósito sem treinamento é uma queda anunciada, mas um propósito depois do fogo, depois do deserto, depois da destruição,
É uma plataforma firme que nenhum vento consegue derrubar. Então não fuja, não se compare com os outros. Não exija que as coisas aconteçam imediatamente. Abandone a ideia de chegar lá rápido e abrace a verdade de estar bem treinado, porque se o Espírito Santo está te preparando, é porque o que está por vir não é pouca coisa, e quando chegar, você estará pronto. Quando falamos sobre o propósito de Deus, muitas vezes o imaginamos como um destino glorioso, um lugar de honra, uma missão extraordinária. E não estamos errados. O propósito de Deus é grandioso, eterno e transformador. O problema é que, frequentemente, desejamos esse destino sem passar pelo processo que o sustenta. Queremos revelação sem confronto, visão sem quebrantamento e a promessa sem poda. Eis a verdade. O Espírito Santo não apenas revela o chamado, ele também confronta o caráter, porque Deus não está interessado apenas em mostrar o caminho. Antes de levá-lo, ele quer ter certeza de que você é o tipo de pessoa capaz de lidar com o que ele vai lhe confiar. Pense em Moisés. Desde jovem, ele carregava dentro de si a centelha de um libertador. Ele sabia disso. Indignava-se com a injustiça. Não suportava ver seu povo escravizado. Esse sentimento fazia parte do propósito que Deus havia colocado nele. Mas ao tentar agir por conta própria, sem ter passado pela formação do Espírito, acabou matando um egípcio e fugindo para o deserto. O que aconteceu? O chamado estava lá, sim, a revelação também. Mas seu caráter ainda não havia sido moldado. O homem que um dia lideraria milhões, primeiro, precisava aprender a guiar ovelhas. O libertador que falaria perante o faraó, primeiro, precisava aprender a ouvir no silêncio do deserto. O líder que receberia a lei de Deus no Sinai, primeiro precisava passar por 40 anos de formação na solidão, porque uma ligação sem personalidade é uma arma perigosa. E é exatamente aí que o Espírito Santo entra em ação. Ele não vem apenas para lhe dar sonhos, visões e confirmações. Ele também vem para lhe mostrar o que dentro de você precisa morrer. E essa parte dói, porque todos nós queremos revelação, mas poucos querem confronto. Todos querem ouvir "você vai longe", mas nem todos querem ouvir "você precisa se desapegar do seu orgulho, da sua impaciência, da sua duplicidade, do seu egoísmo". O Espírito revela, mas também perturba. E esse desconforto não é rejeição, é amor. Porque se ele não confrontasse o seu caráter, você acabaria sabotando a sua própria vocação. Pense em Pedro. Jesus revelou a ele: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja". Que declaração poderosa! Que revelação gloriosa! Mas antes de se tornar o homem cheio do Espírito Santo descrito em Atos, Pedro teve que confrontar sua natureza impulsiva, seu medo, sua tendência a falar antes de ouvir. Ele teve que negar Jesus e chorar amargamente para entender que o chamado não se sustenta na coragem humana, mas na dependência do Espírito. A revelação estava lá desde o início, mas o confronto foi necessário para que Pedro pudesse cumprir essa promessa. E aqui está algo que precisamos aceitar humildemente. Deus não tem problema nenhum em lhe mostrar o seu chamado. O problema seria se você o alcançasse com o coração errado. É por isso que o Espírito Santo age com precisão cirúrgica em áreas da sua vida que você preferiria esconder. Ele lhe traz à memória feridas que você pensava estarem há muito esquecidas. Ele revela intenções ocultas por trás de suas decisões. Ele expõe o orgulho disfarçado de espiritualidade. Ele aponta diálogos internos que revelam medo ou insegurança. E ele não faz isso para condená-lo, mas para curá-lo. Porque o propósito exige pureza, e a pureza nasce do confronto. E esse processo pode ser desconfortável. Muito desconfortável, porque o Espírito nem sempre falará de portas abertas. Muitas vezes, ele falará de portas que você mesmo deverá fechar. Nem sempre isso confirmará que você está pronto.
Muitas vezes mostrará que você precisa esperar um pouco mais. Ele nem sempre vai te dizer siga em frente. Às vezes ele vai te dizer dê um passo para trás e peça desculpas. E é aí que se define se você realmente quer o propósito de Deus, ou apenas quer seus próprios planos com o selo de aprovação de Deus. Porque seguir o Espírito não se resume a receber revelações, mas sim a abraçar o confronto. E o confronto nunca é abstrato. É sempre pessoal. Isso te confronta com a sua impaciência. Você está disposto a esperar pelo tempo de Deus? Ela te confronta com a sua língua. Você consegue ficar quieto em vez de falar demais? Isso te confronta com seus relacionamentos. Você consegue amar quem não te ama de volta? Isso te confronta com suas motivações. Por que você quer o que quer? Você está buscando a glória de Deus ou sua própria validação? São perguntas que penetram nas profundezas. Perguntas que expõem a verdade. Perguntas que incomodam, mas que também libertam. Porque aquilo que o Espírito confronta em você não o faz para humilhá-lo, mas para prepará-lo. Ele está formando dentro de você a versão que será capaz de sustentar a revelação. Ele não quer apenas que você veja o seu propósito. Ele quer que você seja transformado para que possa vivê-lo sem se destruir no processo. E se você está passando por essa fase em que parece que o Espírito não está lhe dando novas palavras, mas repetindo a mesma coisa várias vezes, preste atenção. Pode não ser um problema de revelação. Pode ser um problema de caráter. Ele não te levará para o próximo passo até que você se liberte daquilo a que está resistindo. E isso não é castigo. É misericórdia, porque se você prosseguir agora com essa área ainda imatura, tudo o que você espera pode se transformar em ruína. Portanto, não tema o confronto com o Espírito. Ela desenhou. Renda-se a ela. Deixe que ele lhe mostre o que você não quer ver. Dê a ele o que você ainda está escondendo. Seu bisturi não mata, ele cura. Sua correção não destrói, ela reconstrói. Confrontá-los não te envergonha, te liberta. O Espírito Santo é o seu professor, o seu treinador, o seu instrutor. Ele não apenas te mostra o seu destino, ele trabalha em você para que você seja digno de habitá-lo. E quando finalmente o caráter é aprimorado, o coração tratado e a obediência formada, então a revelação deixa de ser apenas um sonho. Torna-se uma realidade sustentável. Porque o Espírito não revelou o chamado a você apenas para depois te deixar na mão. Ele revelou isso a você para moldá-lo. E ele te confronta porque te ama demais para te deixar na superfície. Portanto, se você sentir a mão dele tocando áreas doloridas, lembre-se, não é rejeição, é preparação. O Espírito não quer apenas que você alcance o propósito. Ele quer que você o viva em plenitude, em pureza, em poder. E para isso, mostrará a sua vocação, sim, mas também e, sobretudo, confrontará o seu caráter. Existe algo dentro de nós que, sem que percebamos, resiste ao processo invisível. Queremos o que é visível, o que é imediato, o que pode ser mostrado e aplaudido. Embora não o digamos com palavras, muitas vezes medimos a ação de Deus em nossas vidas pela sua perceptibilidade, pela quantidade de frutos visíveis que produz, pela rapidez com que as portas se abrem. Mas há uma verdade que o Espírito Santo insiste em ensinar àqueles que Deus está preparando para um propósito eterno. A preparação nem sempre parece gloriosa, mas é sempre santa, porque o que acontece em segredo não é menos importante do que o que acontece em público. Na verdade, é muito mais importante. Deus age naquilo que ninguém vê, para que um dia você possa ter em mãos aquilo que todos verão. E isso implica que, muitas vezes, a formação divina se assemelha mais a um período de aparente invisibilidade do que a um período de expansão. Isso implica que você pode estar no centro da vontade de Deus e se sentir completamente esquecido. Você pode ser obediente e observar os outros avançarem enquanto você espera. Você pode se entregar completamente.
e ainda assim não ver nenhum resultado visível. E é aí que a coragem é posta à prova, porque não há teste mais profundo do que continuar a obedecer a Deus quando não há reconhecimento, nenhuma confirmação visível, nenhuma evidência externa de que algo esteja progredindo. Mas isso não significa que Deus não esteja agindo. Significa que Ele está formando algo que o olho natural não consegue ver. Mas o céu está em festa. Pense em Davi, ungido por Samuel, chamado por Deus, separado para ser rei. E, no entanto, após a unção, o trono não veio. O campo veio. Ele voltou a cuidar das ovelhas. Retornou ao anonimato. Entretanto, ele foi ignorado, minimizado e descartado. E o que Deus fez com ele durante esse tempo? Ele o formou. Em segredo, Davi aprendeu a lutar contra ursos e leões. Em segredo, Davi aprendeu a tocar harpa até que a unção permeasse seus dedos. Nos lugares esquecidos, Davi escreveu salmos que mais tarde curariam gerações. Tudo isso aconteceu antes do palácio, antes do exército, antes da coroa. Porque Deus não faz reis no palanque, elas se formam na solidão. E quando chegou o dia do gigante, Davi não estava improvisando. Ele já havia sido treinado no invisível. Sua coragem não era arrogância, era fruto da intimidade. Sua força não era humana. Era o resultado de encontros secretos com Deus. É assim que o Espírito Santo age. Ele te treina onde ninguém aplaude. Ela te confronta em silêncio. Isso te avisa quando você não tem curtidas ou aprovação. E se você não entender isso, vai pensar que estar escondido é sinônimo de estar estagnado. Mas não é esse o caso. Estar oculto é ser astuto. Em processo de refinamento. Estar revestido de algo que não pode ser fabricado. Presença real. Porque não há nada mais perigoso do que uma pessoa que chega ao seu destino sem ter passado pela transformação do espírito. Esse presente pode abrir portas para você, o carisma pode atrair atenção, mas somente o fogo do segredo pode lhe dar a substância necessária para suportar quando o peso da responsabilidade o alcançar. E o fogo do segredo não tem nada de glamouroso, às vezes é repetitivo, às vezes é frustrante, às vezes parece injusto, mas nunca é em vão. Deus vê o que você está fazendo fielmente enquanto ninguém mais está olhando. Ele honra as lágrimas que você derrama quando ninguém entende o seu processo. Ele recebe as orações que você oferece sem palavras, com seu coração despedaçado. E tudo isso, todo esse processo silencioso e aparentemente pequeno, é sagrado, santo porque você está sendo purificado, santo porque vocês estão sendo separados, santo porque você está sendo vestido. A santidade nem sempre se manifesta com brilho. Às vezes, isso se manifesta de forma consistente, com perseverança, com rendição, com a capacidade de continuar acreditando sem a necessidade de espetáculo. E se você está nesse lugar hoje, onde se sente invisível, irrelevante, como se estivesse sendo deixado de lado, não se desconecte. O Espírito Santo não se esqueceu de você. Está te moldando. Não se trata de uma aparição passageira, mas para um impacto duradouro. Porque aqueles que se preparam em segredo, quando entram no palco da vida, não buscam brilhar, buscam obedecer. E essa obediência tem um peso que não pode ser fingido. Ele tem autoridade. É engraçado. Tem profundidade. E isso só se forma pelo Espírito em épocas em que ninguém vê. Mas o céu não desvia o olhar. Portanto, não meça seu progresso pelo número de portas que você abre. Avalie isso pela semelhança do seu caráter com o de Jesus. Meça isso pela sua sensibilidade à sua voz. Graças à sua capacidade de esperar sem reclamar. Servir sem ser visto. De amar sem receber nada em troca. Porque é aí que se forma o verdadeiro propósito. Não no que você faz para Deus, mas em quem você se torna ao caminhar com Ele. Vivemos em um mundo que idolatra a velocidade. Tudo precisa ser imediato. Sucesso, resposta, crescimento, reconhecimento. A lentidão é vista como fraqueza. A espera como castigo, e sem que percebamos,
Essa mentalidade acelerada invade nossa vida espiritual. Começamos a pensar que, se algo vem de Deus, deve se manifestar rapidamente. Se a intenção for genuína, não deve demorar muito. Se estivermos fazendo as coisas direito, as portas devem se abrir uma após a outra. Mas Deus não age sob esse sistema. O Espírito Santo não tem pressa. Ele não se move de acordo com a nossa ansiedade. Ele cria raízes. As raízes não são visíveis. As raízes não divulgam o progresso. As raízes não recebem aplausos. Mas as raízes mantêm todo o resto unido. Deus não se importa com o quão alto você vai chegar. O que importa para Ele é o quão profundamente você estará integrado quando chegar. E para isso, utiliza processos lentos. Processos em que parece que nada está mudando. Processos em que orar não parece empolgante, onde servir parece inútil, onde a obediência não traz resultados imediatos. Mas nesse silêncio, nessa lentidão, Deus está formando um alicerce que não desmorona. Olha para Abraão. Deus falou com ele sobre nações, descendentes, terra e bênção. E então, silêncio, longas esperas, promessas, que pareciam impossíveis. Mas Deus não cometeu um erro. Eu estava apenas investigando mais a fundo. Ele estava enraizando a fé de Abraão além do que seus olhos podiam ver. Para que, quando chegasse o cumprimento da promessa, Abraão não se apegasse à promessa, mas ao Deus que a fizera. Porque quando o processo é lento, você aprende a conhecer mais o doador do que o presente em si. Você aprende a valorizar a presença mais do que o resultado. Você aprende a confiar mesmo quando não há sinais. E esse é um dos propósitos mais profundos do Espírito Santo. Construir confiança que não dependa do ritmo, mas da voz. Olhe para Jesus. 30 anos no anonimato. 30 anos sem um gabinete do procurador público. 30 anos de vida comum, sendo o Filho de Deus. Por quê? Porque o Pai não tem pressa, a eternidade não tem urgência. E o propósito de Jesus não era ser rápido, era ser perfeito. E a perfeição requer amadurecimento. O mesmo se aplica a você. Se Deus está demorando muito, não é porque Ele se esqueceu, é porque isso está te preparando para o que está por vir. Não por um momento de impacto, mas para uma vida de coerência. Porque o que se constrói depressa desmorona-se facilmente, mas o que se forma lentamente permanece. Portanto, se você acha que seu processo é longo, não se compare com os outros. Não olhe para aqueles que parecem estar se movendo mais rápido. Não presuma que há algo de errado com você só porque as portas não estão abrindo. Talvez você não esteja preso. Talvez você esteja criando raízes. E essas raízes estão absorvendo o que você precisará quando o vento soprar forte, porque chegará o tempo em que Deus abrirá o que hoje parece fechado. Mas se você não tem raízes, aquilo que você tanto esperou pode destruí-lo. Por isso o Espírito é paciente. É por isso que ele repete as lições para você. É por isso que você acaba passando por processos semelhantes mais de uma vez. Porque ele não está apenas buscando que você entenda, ele está tentando fazer você se converter, e isso só o tempo pode proporcionar. Tempo sob a sua voz, tempo entregue, confiando, mesmo sem poder ver. Tempo que parece perdido, mas que na verdade está sustentando a sua eternidade. Então não fuja, não force a situação, não busque atalhos, porque Deus não está criando algo superficial, está formando algo eterno, e para isso serão utilizados processos lentos, mas também perfeito. Falar sobre preparação parece empolgante. Parece treinamento, progresso, se preparar para algo novo. Mas existe uma parte do processo de preparação que poucos mencionam e menos ainda adotam: a poda. Porque ser preparado por Deus não é apenas ser equipado, é também ser reduzido. Não se trata apenas de adicionar, trata-se de remover. Não se trata apenas de receber ferramentas. Trata-se de deixar coisas para trás. E essa, muitas vezes, é a parte mais difícil do processo.
Jesus explicou isso claramente. Toda vara que dá fruto, ele a poda, para que dê ainda mais fruto. João 15:2. E essa frase tem um ponto-chave que muitos ignoram. Não se refere àquele que não dá frutos, mas sim àquele que dá. Em outras palavras, você não está sendo podado por ter falhado. Você está sendo podado porque está dando frutos. Porque Deus vê que você está pronto para crescer mais. E para isso, você precisa cortar. A poda é um ato de confiança divina. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo: eu te amo demais para te deixar carregando um peso desnecessário. E então ele começa a abordar áreas que você pensava já estarem resolvidas. Comece a expor as atitudes que você aprendeu a justificar. Isso faz com que você se sinta desconfortável com hábitos que não te incomodavam. Antes, isso te afasta de ambientes que não agregam mais valor. Quebre os ciclos que, embora lhe dessem prazer, estavam lhe impedindo de progredir. E o mais perturbador de tudo é que muitas vezes elimina coisas que não são ruins. Rompeu ligações que não eram tóxicas. Isso elimina oportunidades que pareciam vir de Deus. Fecha portas que você havia aberto com oração. Por quê? Porque nem tudo que é bom é útil para o futuro. E a poda não tem nada a ver com moralidade. Trata-se de alinhamento. Tem a ver com o peso, tem a ver com limpeza, tem a ver com espaço. Porque quanto mais você deseja crescer em Deus, menos espaço resta para o desnecessário. O Espírito Santo é especialista em eliminar os excessos, removendo o que estiver no caminho, para que você se sinta leve. E essa leveza, às vezes, parece uma perda, como se você estivesse ficando sem nada, como se tudo o que você construiu estivesse desmoronando. Mas não, você não está perdendo. Você está sendo preparado. Uma árvore podada não está morrendo, está sendo liberado para dar mais frutos. E se hoje você sentir que Deus está tirando mais do que você está recebendo, não se desespere. Talvez não seja um ataque, talvez seja poda. E a poda é uma forma de amor. Porque Deus sabe que existem coisas que, se permanecerem com você, limitarão seu progresso. Talvez sejam relacionamentos que não parecem prejudiciais, mas que te distraem. Talvez sejam hábitos que não sejam pecaminosos, mas que te enfraqueçam. Talvez rotinas que não te destruam, mas que também não te fortaleçam. E o Espírito, como um jardineiro fiel, não se contenta em ver você dar alguns frutos. Ele quer que você se doe muito, e para isso, limpa você. Às vezes, ela poda até mesmo em lugares onde você se sentia seguro, nas relações familiares, em zonas de conforto, em estruturas que você mesmo construiu, acreditando que durariam uma vida inteira. E quando Deus toca nessas áreas, dói, porque não entendemos, porque parece injusto, porque não pedimos isso. É aí que se revela se realmente confiamos uns nos outros. A poda é imprescindível, é permitido. Somente aqueles que compreendem que o propósito de Deus é maior do que o seu conforto se entregam ao corte. E quando você fizer isso, quando em vez de resistir você disser: faça isso, Espírito Santo, se tiver que cortar, corte. Então algo poderoso começa a acontecer. Seu coração se torna mais livre, sua concentração fica mais nítida, seu espírito se torna mais sensível e sua vida começa a fluir com mais leveza, porque tudo o que ele elimina é porque já não contribui para nada. Deus não mutila, Deus poda, e cada corte tem um propósito. Nessa fase, você pode ter a sensação de estar perdendo coisas que amava, sonhos que você teve, pessoas com quem você podia contar, cenários que você pensava serem o seu destino. Mas o que o Espírito está dizendo é: isso funcionou para você até agora, mas não pode continuar aonde eu te levei. E confiar nisso é maturidade, é a rendição, é um sinal de que você está pronto, não apenas para receber mais de Deus, mas também para carregar aquilo que Ele tem preparado para você desde sempre. Então, não chore como alguém que foi abandonado. Chore sim, se precisar,
mas ele chora como alguém que sabe que o jardineiro está trabalhando, como alguém que sabe que o corte serve para a multiplicação. Após a poda, virá a colheita. Existe uma parte do processo de Deus que muitos querem evitar, os anos em que ninguém vê, ninguém aplaude e ninguém pergunta por você. Palcos silenciosos, palcos longos, palcos onde tudo parece estático. No entanto, estas são as temporadas mais decisivas, porque é aí que o Espírito Santo te treina no invisível, onde algo começa a se formar em você que nenhum cenário pode proporcionar. Peso espiritual. Vivemos em tempos em que a visibilidade se tornou uma obsessão. Se não for visível, parece não ter valor. Se não for publicado, é como se não tivesse acontecido. Sem validação externa, não parece real, mas o reino de Deus não opera com a lógica das redes. Deus forma em segredo para revelar ao público. E se você estiver nesse lugar hoje, onde parece que você está se escondendo, onde nada se move, onde tudo se repete, quero dizer-lhes algo claro e profético. Você não está preso. Você está sendo treinado, porque antes de te dar uma plateia, Deus te dá profundidade. Antes de lhe dar influência, Deus lhe dá substância. Antes de lhe dar uma plataforma, Deus se certifica de que você tenha convicção, não para te impressionar, mas para te proteger, porque a exposição sem treinamento é perigosa, e muitos não suportam o fardo de serem vistos, porque nunca se permitiram ser treinados quando não estavam sendo vistos. O Espírito Santo não age através de celebridades. Trabalhe com personalidade. Ele te treina no invisível. Quando você decide obedecer sem aplausos, quando você diz a verdade mesmo que ninguém te apoie, quando você serve sem esperar reconhecimento, quando você ora pelos outros enquanto você mesmo espera por uma resposta, quando você persevera, mesmo que tudo dentro de você grite para desistir, é aí que se forma a verdadeira vocação. E esse treino muitas vezes não parece treino. É como se tivéssemos sido abandonados. A sensação é a seguinte: por que ninguém me vê? Será que Deus se esqueceu de mim? Por que os outros estão avançando enquanto eu continuo preso aqui? Mas o que você não vê é que enquanto você pensa que não há movimento, o céu está construindo dentro de você uma estrutura que não desmoronará quando a visibilidade chegar. A unção não é uma emoção. É uma substância forjada na constância. E o Espírito sabe disso. É por isso que ele te treina quando não há público. Porque quando não há público, você não se apresenta para impressionar. Você age por convicção. E quando uma pessoa é fiel em segredo, Deus pode confiar a ele aquilo que é visível, não porque ele mereça, mas porque ele não precisa mais disso para se sentir completo. Observe a vida de Elias. Antes de confrontar os profetas de Baal no Monte Carmelo, Deus o conduziu a um riacho escondido. Ele lhe deu corvos para comer. Ele o isolou, ele quebrou, ele o ensinou a depender. Ele criou isso sem público. E somente então, quando deixou de depender de algo externo, Deus o conduziu ao local do confronto público. E o fogo caiu. É assim que o Espírito Santo age. Ele te ensina a viver pela sua voz antes de te dar uma voz pública. Ele te ensina a beber da sua fonte antes de te dar seguidores. Ele te ensina a viver no anonimato, para que, quando você for conhecido, nada roube o que você já tem com ele. Devido ao perigo de ser utilizado sem treinamento, é que você começa a amar o uso que faz de si mesmo, e não o Deus que o usa. E o Espírito Santo não quer apenas que você seja funcional. Ele quer que você seja fiel. E essa lealdade é comprovada quando não há testemunhas. Quando só ele te vê, somente ele te ouve. Só ele sabe o quanto você está se sacrificando. Isso, sim, é treinamento de verdade. E quanto mais você abraça esse palco invisível, quanto mais profundo se torna o seu espírito, você adquire mais discernimento. Você desenvolve mais maturidade, você detém mais autoridade, porque a autoridade não é concedida por um microfone, é forjada na intimidade, na
Sala secreta, no depoimento sem testemunhas, no sim que ninguém aplaude, e quando esse processo estiver concluído, o céu não precisa que você procure uma porta. A porta se abre. E quando você entra, você não o faz por necessidade, mas por designação, porque você não precisa mais de aprovação. Você não depende mais de resultados. Você não é mais definido por números, ruído ou aplausos. Você é definido por aquele que o formou na escuridão, para confiar-te luz. E é isso que o Espírito quer fazer com você. Treine-se no invisível, para se capacitar a fundo, moldando-se através do desconforto. Prepare-se no anonimato. Usar você de forma visível, sem roubar seu coração. Então, se você está nas sombras hoje, não reclame. Não se compare com os outros. Não pressione Deus. Permanece. Porque aquele lugar que você tanto ama já está reservado. Mas primeiro, Ele quer que você tenha raízes suficientemente profundas, para que quando você brilhar, nada possa te destruir. Uma das coisas mais difíceis de aceitar no processo com Deus é esta. Não importa o quão preparado você ache que está, se o seu coração ainda não foi processado, as portas permanecerão fechadas, não como punição, não por esquecimento, não por negligência por parte do céu, mas para proteção, porque o Pai não mede a sua prontidão pelo que você sabe fazer, nem mesmo pela quantidade que você deseja servir, nem mesmo pelo tempo que você esperou. Deus mede a sua prontidão por uma única coisa: seu coração. E enquanto o coração não estiver pronto, Ele não abrirá a porta. Porque não se trata apenas de seguir em frente, trata-se de seguir em frente sem se perder no caminho. Trata-se de alcançar seu propósito e ainda ser você mesmo, íntegro, humilde, sensível, dependente. É por isso que muitas vezes Deus retém oportunidades, bloqueia os pontos de acesso. Isso impede os movimentos. Não porque eu queira te frustrar, mas como Ele te ama tanto. Prefere te ver chorar durante o processo do que te ver desabar no palco. E embora possa parecer injusto, de acordo com a sua lógica, a verdade é que Ele conhece partes de você que nem você mesmo conhece. Descubra suas reações que ainda não foram reveladas. Descubra motivações ocultas que ainda não foram purificadas. Reconhece feridas não cicatrizadas que, em um cenário de alta pressão, poderiam explodir. E é por isso que Ele espera. Ele não espera que você seja perfeito, mas espere até estar saudável o suficiente para não fazer do propósito uma virtude, maturidade suficiente para não buscar sua identidade no resultado, humilde, o suficiente para saber que o que está por vir é graça, não mérito. E quando essa preparação interior acontece, algo muda. Não do lado de fora, dentro. Você para de correr atrás de portas. Você para de tentar forçar conexões. Você para de depender de estratégias. Você para de manipular os resultados. E você começa a descansar, caminhar. Em paz, concentre-se em ser fiel, não em ser visto. Busque profundidade, não visibilidade. E é então, exatamente nesse momento, quando o céu diz, agora sim. E aquilo que antes parecia inatingível, se revela sem esforço. O que antes era uma luta, agora flui. O que antes causava lágrimas, agora acontece sem aviso prévio. Por quê? Porque você não precisa mais que a porta se abra para se sentir valorizado. Você já foi estabelecido em segredo. Deus abre portas quando sabe que você não se perderá no que está por trás delas. O mais bonito é que, quando essa porta finalmente se abre, você não entra mais com ansiedade. Você entra calmamente com autoridade, claramente com gratidão, porque você sabe que não foi você, era Ele, e somente Ele. Esse tipo de entrada não tem ego, não há urgência, não tem desempenho, tem presença, e essa presença provém de anos de anonimato, de obediência silenciosa, de processos que outros não viram, mas o céu nunca deixou de observar. Portanto, se você chegou ao fim do seu processo, se tudo parece maduro, se seu coração não está mais agitado,
Se há paz em meio à espera, então prepare-se, porque as portas que não se abriam com pressão, agora se abrirão com propósito. Deus não precisa de ajuda para abrir o que lhe pertence. Ele só precisa que você esteja pronto para abraçá-lo. E essa preparação nem sempre é uma experiência gloriosa. Às vezes ela se sente sozinha, às vezes é demorado, às vezes é doloroso, mas ela é sempre uma santa, ela é sempre precisa e sempre vale a pena, porque as portas que o Espírito abre, você não pode forçá-los, mas ninguém consegue fechá-las também. E quando você entra por elas, não entra de mãos vazias. Você chega com uma história, com uma autoridade que não se compra, com uma convicção que não pode ser improvisada, com uma sensibilidade que não se aprende, com uma intimidade com Deus que te torna irreconhecível. E você não precisa se explicar, você não precisa justificar sua chegada, porque aqueles que observam sua vida percebem que há algo diferente. Não foi sorte, não foi uma estratégia, não foi influência humana, era lealdade. Lealdade que os céus recompensam com acesso. Acesso que não chega quando você solicita. Chega quando você não precisa mais dela para se sentir completo. Esse é o verdadeiro fruto do Espírito, uma vida que não depende do palco, mas que está pronta para brilhar quando o Pai disser, é agora. Uma vida que não busca portas, mas caminha com a chave da graça de Deus no coração. E quando você anda assim, você pode olhar para trás e entender que cada minuto de espera valeu a pena, cada recusa valeu a pena, cada sacrifício valeu a pena, cada momento de silêncio, de frustração, de poda, de luta, fazia parte do plano, e o Deus que te transformou é a mesma que está te posicionando agora. Se esta palavra falou diretamente à sua alma, faça algo com ela. Não o descarte como apenas mais um vídeo. Aproveite isso, não por hábito, mas como um ato de concordância com o que Deus está fazendo em você. Inscreva-se, porque este canal não existe para entreter, mas para acompanhar você em sua jornada com o Espírito Santo. E nos comentários me digam que parte desta mensagem era para você. Do que você está disposto a abrir mão para ser verdadeiramente moldado por Deus? Estou te lendo, estou orando por você e, acima de tudo, convido você a continuar. Confira os outros vídeos da série Filosofia de Cristo. Cada um foi criado para acrescentar aquilo que o Espírito já começou dentro de você. Porque isto não termina aqui. Seu treinamento continua. E cada passo, cada processo, cada palavra que você recebe, isso te aproxima daquilo para o qual você foi chamado a viver.